Oi, eu já tinha falado com alguns de vocês que falaria sobre esse tema, então vamos lá. Sem entrar em profundidade no assunto, mas tentar deixar algumas dicas práticas sobre esse assunto. E o que é o assunto? Tem a ver com Covid-19, contaminação, pandemia e adjacências. Pessoal, é um período cheio de incertezas, como todos nós constatamos diariamente, mas no meio dessas incertezas, algumas certezas já não são bastante claras. Por exemplo, o vírus é letal ou pode ser letal? Verdade. Que a maioria, a grande maioria das pessoas que morreram já tinham uma debilidade física qualquer, tá? Mais ou menos grave. Em outras palavras, sem criar polêmica com relação a isso, parece, e aquilo que tudo indica, que as pessoas morrem com o Covid, mas não necessariamente por causa do Covid. Ele dá, na verdade, aquele empurrão para chegar lá, com especialmente as pessoas que chamamos do grupo de risco, tá? Pessoas inteiramente saudáveis, se é que pode dizer assim, tá? Não, parece que não há casos de pessoas inteiramente saudáveis, casos de óbito de pessoas assim. Pois bem, então diante desse quadro, vamos considerá-lo assim de forma simples, diante desse quadro, o que a gente pode fazer? Como é que funciona essa coisa? A contaminação não depende só de nós. Por mais que tenhamos cuidados, podemos ter algum deslize, ou pegou, ou o álcool não chegou a tempo, não lavou a mão direito, fez isso que eu fiz agora, né? Máscara, enfim, temos que usar máscara, álcool, lavar a mão, distanciamento social, tudo aquilo que as autoridades recomendam, mas isso só não quer dizer que nós não venhamos a contrair esse vírus. Tá? E o que pode nos garantir, ou que pode nos salvaguardar melhor nesse caso, é ter a saúde em dias, ter um corpo forte, com o sistema imune forte, para evitar que estejamos nesse grupo de risco e possamos partir dessa para uma melhor, por conta do tal do vírus. Então, sobre isso eu gostaria de falar com vocês. Tem se falado muito em sistema imune, e eu tive o cuidado e a atenção de falar sobre isso logo em março, porque de cara me pareceu importantíssimo e crucial. Mas vamos lá, o que é o sistema imune? Sistema imunitário, imunológico, semi-imune, o que é isso? Pessoal, o sistema imune é um conjunto de processos, tá? Células, órgãos, reações que nos protege sobre dos agressores, que a gente chama de patógeno, seja ele um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, o que quer que seja, tá? O sistema imune existe basicamente, podemos dividi-lo em dois sistemas imunes, que primeiramente é o sistema imune inato, aquele que já trazemos, um kit que já trazemos pronto de casa, na produção em série, que por sua vez pode ser diferente de pessoa para pessoa, e seguramente, por algumas razões. Por exemplo, quem nasce de parto normal tem um sistema imune um pouco mais carregado, um pouco mais elaborado do que aqueles que nascem de cesariana, tá? A natureza já se encarrega dessa forma assim. Bem, o sistema imune, o inato, é esse, tá? Que já trazemos de berço, e existe o sistema imune adaptativo ou específico, que o adaptativo específico adquirido, tá? Faltando a palavra aqui, é aquele que desenvolvemos ao longo do tempo. Mas vamos lá, o inato, ele se divide em dois processos. Um é um processo externo, tá? E outro processo interno. O externo é basicamente barreiras de proteção, tá? Como a pele, o trato digestório, que é ácido e é capaz de destruir a maioria ou grande parte dos invasores, tá? O trato respiratório, através do muco e das células ciliares, que formam uma espécie de uma cola, uma barreira, antes, mesmo que seja por dentro, antes de entrar no organismo, nas células, aquilo cola e vai ser expelido de alguma forma ou deglutido.
tá? E vai cair no meio ácido e vai morrer do mesmo jeito. O trato geniturinário, que também é ácido e capaz de nos proteger de grande parte dessas invasões, tá? Esse é o mecanismo, o processo externo do sistema imune inato. O processo interno, ele acontece através dos leucócitos, basicamente. São células produzidas na medula óssea e são células fagocitárias. Como é que acontece? Eu estou fazendo um gesto aqui que é mais ou menos tipo aquele joguinho do Pac-Man, que vai e pega o bicho charuco e mata, tá? Engole e trata de destruir. É isso que o leucócito faz. Ele ataca a bactéria, o vírus, o que quer que seja, o invasor, destrói. É aí que faz, tá? Quando consegue, evidente. Existe também os interferons, que são produzidos pelas células já infectadas, que é uma espécie de aviso para todas as outras das imediações, dizendo que olha, o que está acontecendo aqui é isso, e elas já vão se reforçar com mais leucócitos, com os mecanismos todos de defesa, tá? Também existe o sistema complemento, que é um conjunto de proteínas circulantes para lá para cá, que quando ativadas processam da mesma forma como os leucócitos, destruindo os invasores, tá? Isso basicamente é assim o sistema imune inato, primeiro com o processo externo e depois com o processo interno através dos leucócitos, principalmente, tá? Esse sistema, ele age com os invasores da mesma forma, com todo tipo de invasor, uma bactéria, um vírus, qualquer que seja, diferentes tipos, o que ele faz é o mesmo ataque, o mesmo mecanismo de defesa, tá? Já o sistema imune adaptativo ou aquele adquirido específico, ele tem uma forma específica para cada tipo de invasão, tá? Uma vez que você contrai uma bactéria, qualquer que seja, vai ser desenvolvido dentro do organismo anticorpos para aquele tipo de bactéria que será atacada. Além do mais, fica uma memória no seu sistema imune daquele processo, daquele tipo de arma, vamos dizer assim, para destruir aquele tipo de bactéria, tá? Ele só não destrói, só não ataca o invasor, como também guarda a memória para poder numa vez seguinte se acontecer. É o que acontece com o processo da vacinação. Joga ali um vírus ou uma coisa qualquer enfraquecido que não vai destruir, não vai ser capaz de causar a doença, e o sistema trata de criar a defesa para aquilo. Bem, sistema imune, simplificadamente, é isso aí, tá? Pessoal, e é um processo, é um sistema muito eficiente, tá? É o resultado, assim como o sistema imune faz parte do nosso organismo, é o resultado de um processo de evolução de milhões de anos. Desde a primeira bactéria, aquilo que foi evoluindo, segundo a teoria da evolução, até o que somos hoje. Pela teoria da evolução, nós sabemos que aquilo que deu certo, segue. O que não dá certo, acaba, né? Então, esse processo, o nosso organismo, com o processo do sistema imune, é bastante eficiente, é bastante eficaz. Salvo algumas situações que não consegue resolver, especialmente quando o sistema imune está enfraquecido. E como é que processa isso? Por que é que o sistema imune pode ficar enfraquecido? Por que nós podemos ficar enfraquecidos? Ora bem, eu disse que a parte principal, tirando aquela do bloqueio mecânico, vamos dizer assim, a parte principal tem a ver com a produção de células na nossa medula óssea, os leucócitos, os linfócitos. Se isso não ocorrer da melhor forma, entre outras coisas, vai atrapalhar e vai ficar enfraquecido, né? E salvo outras situações, uma doença, um acidente, enfim, qualquer coisa por aí sem entrar em detalhes, as razões principais de enfraquecimento do sistema imune têm a ver com basicamente duas coisas. Uma delas, estresse, outra, desnutrição, tá? Falar de cada uma delas por vez. O estresse, vou criar aqui uma historinha, tá? Imagina você na savana africana lá atrás, há umas centenas de milhares de anos, andando lá na paz e aparece um leão, pá, de uma vez. O que que acontece?
você vai ter que fugir dali. Os seus mecanismos de defesa vai produzir uma quantidade brutal de adrenalina, vai acelerar o seu ritmo cardíaco, a sua respiração, vai canalizar a circulação para os seus membros que vão te levar dali. O corpo não vai preocupar nesse momento se a digestão está correndo bem, se o cabelo está crescendo da forma adequada. Quer dizer, existe uma série de mecanismos que são importantes para o bom funcionamento do corpo, que vão ser simplesmente desligados, praticamente desligados naquele momento. Você vai ter uma aceleração do seu ritmo, do sistema nervoso simpático, vai aumentar de tal forma que o objetivo principal naquele momento é você fugir daquele perigo, tá? Pois bem, voltamos à nossa realidade. É isso que acontece. Simplificadamente, o estresse é exatamente isso. É o corpo reagir a uma ameaça, seja ela física ou não, real ou irreal, tá? Permanentemente, tá? O que o sistema nervoso simpático faz é isso: uma descarga de adrenalina, um ritmo cardíaco mais acelerado, uma respiração mais encurtada, um quase desligamento de muitas funções importantes para o organismo, mas a concentração de atenção e nos mecanismos de defesa para aquela ameaça iminente, seja ela real ou não, seja ela física ou só mental, porque o cérebro não vai fazer essa distinção. Se você está estressado, se está com medo de alguma coisa, não há essa distinção se aquilo é fisicamente real ou se é uma questão da imaginação, entendeu? Isso é o estresse. Imagina isso durante o dia todo, imagina isso durante grande parte do tempo. Faz com que o seu organismo fique à semelhança de um motor de carro acelerado a 5.000 rotações. Não vai durar muito tempo. Tá? É preciso também desacelerar e nem sempre nós conseguimos isso. Bem, o estresse é isso. Vamos daqui a pouco falar como é que podemos tratar esse assunto, tá? Mas um dos fatores principais de baixa no sistema imune tem a ver com o estresse. O outro tem a ver com a desnutrição. E quando eu digo desnutrição, não é passar fome, não é falta de comida. Hoje em dia já se sabe que morre muito mais gente por excesso de alimentação ou alimentação mal feita do que pessoas por falta de alimento. Claro, existe fome? Existe. Razões políticas, tá? Mas existe muito mais especialmente no mundo ocidental, no nosso mundo moderno ocidental, existe muito mais um excesso de alimentação do que propriamente uma falta. E existe também hábitos alimentares terríveis, que a gente vai falar disso aqui também, tá? Então, ao que eu me refiro tem a ver com alimentação mal feita e não só com ausência de alimentação, tá? Isso então, resumindo aqui rapidamente, o sistema imune é um sistema muito bem elaborado, aquele inato e o adaptativo que eu já disse, tá? E ele por vezes deixa de funcionar ou fica em falha, especialmente por conta do estresse e de uma alimentação mal feita. Tá? Então, como é que eu posso fazer, Jales, para melhorar o sistema imune? Tá? Muito fácil, tá? Posso até falar dessa forma, é muito fácil. Crie bons hábitos e se torne escravo deles. Mais ou menos assim, tá? Bons hábitos e boa alimentação vai fazer com que o seu sistema imune melhore. Não existe uma boa notícia de dizer que, olha, essa pílula aqui, toma uma vez por dia e o seu sistema imune vai catapultar. Não existe fórmula mágica, pelo menos até o momento. Tá? Então, bons hábitos e boa alimentação é o que vai fazer com que o seu corpo funcione inteiramente, tá? Restabeleça as suas funções vitais, as suas capacidades. Então você vai ter um sistema imune fortalecido também e estará muito menos vulnerável a todos os ataques que possam acontecer, inclusive do camarada Covid nesse momento, tá bom? Vamos falar então um pouquinho dos bons hábitos. O que eu colocaria nesses bons hábitos aí, tá? Primeiro deles, sono, tá? Pessoal, sem muitas delongas, sono pelo menos 7 horas por dia.
o ideal de 7 a 8 horas por dia, tá? Eu posso também dar a mão à palmatória porque nem sempre eu consigo e nem sempre é fácil conseguir isso aí, as 7 horas por dia. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: sono é o período, sono noturno especialmente, tá? É o período em que o corpo melhor recupera daquele período de estresse, do período de trabalho, do período em que você está acordado, seja do estresse do exercício físico, do trabalho, do que quer que seja. O sono noturno é o momento mais oportuno para o seu corpo se regenerar, se recompor e arrumar a casa daquilo que foi bagunçado durante o dia, tá? De forma simples é assim, não adianta e não resolve dizer que, não, 4 horas, ok, mas tudo bem. Não tem tudo bem. Acontece o seguinte, não vai funcionar, tá? Se você quer ter uma saúde boa, se você quer se recuperar, quer prevenir dos efeitos da idade, envelhecer bem, tá? Vai ter que dormir, não tem outra história, não tem meias palavras aqui. Procure dormir 7 horas, de 7 a 8 horas de sono por dia, noturno de preferência, tá? Faça a conta, vou ter que acordar às 6 da manhã ou às 7 da manhã, opa, vai deitar 7 horas antes, pelo menos, ok? Outra coisa, o segundo dos bons hábitos aí, exercício físico. Poderíamos falar aqui durante horas sobre o benefício do exercício físico, mas vamos restringir o seguinte: o corpo mecânico, tá? Foi desenvolvido durante uma centena de milhões de anos, aí, um tantão de tempo muito grande, tá? Para se locomover, tá? Nós corríamos atrás do almoço e atrás do jantar e atrás do pequeno almoço para poder tê-lo. Não dava para pegar o pequeno almoço no restaurante, tá? Ou trazê-lo na mesa. Então o nosso corpo físico precisa se movimentar. Sem esse hábito de movimentação vai crachar, vai estragar, tá? Uma das piores coisas que acontece com o passar do tempo no aspecto do físico da saúde é aquilo que a gente chama de sarcopenia, ou seja, perda de massa magra, perda de músculo. Isso vai ter uma consequência muito nefasta na idade mais avançada, tá? Então trata de fazer exercício. Sem entrar muito nos detalhes, podemos falar disso separadamente se quiser. Agora, eu uso aqui também, eu vou aproveitar e utilizar aqui uma frase que eu acho engraçada, que é legal. A diferença entre o remédio e o veneno, por vezes, é a dose, tá? Então eu quero utilizar isso com relação ao exercício físico. Mas eu coloco isso, pessoal, o exercício físico, já que nós estamos falando aqui sobre o assunto imunidade, tá? Existem estudos, tá, na Universidade de Oxford, se não me engano, tá? Comprovado isso, comprovado cientificamente com milhares de atletas, tá? Que amadores e não somente, aqueles que treinam acima de 7 horas por semana têm o seu sistema imune enfraquecido, ao menos temporariamente, e uma maior incidência de infecções respiratórias superiores, tá? Isso é fato, tá? Em relação, tá? Quem treina acima de 7 horas por semana tem maior incidência de infecções respiratórias superiores em relação àqueles que treinam até 7 horas por semana. Ou seja, treinar 1 hora por semana, joia. Fortalece o corpo de um modo geral, joia, tá? Vai debilitar o seu sistema imune? Não, ao contrário, vai melhorar. Existe inclusive uma curva J, para quem já ouviu falar, que nessa curva J você pega aqui a pessoa sedentária, tá? O risco de imunidade dele, tá? Se é relativamente alta. O pessoa que treina tem um risco imune bem menor, tá? E a pessoa que treina em excesso, tá? O atleta de alto nível ou em esforço demasiado tem um risco de infecção de imune maior, tá? Do que o sedentário, por sinal, tá? Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: pense no exercício sob 3 aspectos. O exercício físico ele pode ter um objetivo de recuperação,
de uma lesão, de uma enfermidade, uma coisa qualquer, tá? Pode ter uma razão de preventivo da saúde, tá? E pode ter uma razão de performance, um objetivo de performance. Esse primeiro que eu disse é exercício físico enquanto terapêutico de uma lesão, de uma enfermidade. Não vou nem entrar em detalhe porque é extremamente específico, tá? É algo que é feito de forma específica para esse caso. Exercício físico para a saúde é um exercício que se faz de forma moderada, tá? Durante a maioria dos dias da semana, pelo menos 30 minutos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso quer dizer o seguinte: é possível estar fofinho, tá? Gordinho, saudável. É possível? Uma camadinha de gordura, um pouquinho de gordura, não estou falando de obesidade, um pouquinho de gordura pode inclusive ajudar a prevenir ou criar uma espécie de almofada, poderíamos dizer assim, tá? De saúde, tá? Uma reserva a mais, não faz mal. Ser um pouquinho gordinho não quer dizer que está correndo risco de saúde. Não. É possível ser saudável, fofinho, vamos colocar assim, tá? Agora, a terceira finalidade da atividade física, que seja performance, tá? Seja ela uma performance atlética, desportiva qualquer, ou uma performance plástica, é também uma performance, tá? Essa, se no primeiro exemplo, para fins terapêuticos, é um trabalho que você faz de forma específica, que não vamos considerar aqui, tá? Para a saúde é um nível de esforço aqui. Para performance é um nível de esforço e empenho aqui, tá? Então nós poderíamos considerar e fazer sob o ponto de vista de imunidade, tá? Estamos falando. Aquilo que se faz para um trabalho de performance de alto nível não quer dizer necessariamente que seja para melhorar saúde, tá? Não estou dizendo que os atletas não sejam saudáveis, não tem nada a ver com isso, tá? É evidente que quando você pega um atleta olímpico de velocidade, você olha para o negão lá, é claro que o sujeito é saudável, tem uma saúde fantástica para adquirir níveis de performance naquele ponto. Acontece que o período de treinamento, o risco que ele corre em todo aquele período, ele também tem um cuidado muito maior do que qualquer um de nós, tá? O trabalho de alto nível, de altíssimo nível, ele pode deixar temporariamente o sistema imune abalado. Quem correu maratona, quem corre provas de longo curso sabe muito bem disso, tá? Então, como estamos falando de imunidade, tá? Atividade 1 hora por dia durante a semana, ótimo, até esse nível, perfeito, tá? Existem estudos também que foram realizados observando o tipo do esforço físico, tá? Atividades de resistência, atividade de peso, em outras palavras, musculação, trabalho de resistência, causa menos impacto, tá? Mais benefício no sistema imune do que o trabalho aeróbio, tá? Existem estudos feitos numa universidade da Austrália ou de Auckland, na Nova Zelândia, se não me engano. Eu posso procurar isso para vocês se quiserem, tá? Então, qualidade do que se faz e quantidade do que se faz, tá? Para quem está pensando em fortalecer o sistema imune, não exceda, tá? Mas procura fazer um treino 2, 3 vezes a semana, até 5, 6 vezes. Eu recomendo descansa pelo menos um dia, tá? Procure descansar pelo menos um dia, porque é importante, tá? Até 1 hora de atividade física, perfeito, vai fazer muito bem, tá? Com relação ao exercício físico, para já isso aqui. Com relação à alimentação, outro aspecto importante para fortalecer o sistema imune. Vamos considerar aqui, de tudo que se come, tá? Existem ou proteína, ou carboidrato, ou gordura, os 3 macronutrientes, ou algum dos micronutrientes, vitaminas e minerais e água, tá? Vamos começar pela eliminação aqui de como fazer com cada uma dessas aqui. Água, procure tomar pelo menos 2 litros por dia. Se você treina bastante, um pouco mais até, tá? Pelo menos 2 litros de água por dia. Importantíssimo. Se faltar, vai ter problema, tá? Especialmente do ponto de vista muscular, um músculo desidratado é um músculo com um grande risco de lesão, tá? Água, pelo menos 2 litros por dia, então, tá? Vitaminas e minerais são usados são reguladores, principalmente,
das funções orgânicas, tá? Faltar vitaminas e minerais, não vai ser produzido uma determinada enzima para uma determinada função orgânica e vai ter problema. O organismo quase sempre não consegue fazer reserva de vitaminas e minerais, tirando as lipossolúveis, as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, vitamina D, K e E, tá? As outras não consegue guardar, tá? E as vitaminas você vai precisar de uma quantidade X de cada uma delas todos os dias para que as suas funções vitais aconteçam de forma adequada. Então, onde é que você encontra isso aqui? Especialmente nos vegetais, tá? Vegetais e várias outras coisas, mas nos vegetais procura comer da forma mais colorida possível, tá? Verde escuro, verde claro, amarelo, laranja, vermelho. Essas cores também estão ligadas ao tipo de vitaminas e minerais que contém naqueles vegetais, tá? Tenta fazer uma alimentação diversificada, coma muitos vegetais, é importante, tá? Restam aqui os 3 macronutrientes, tá? A proteína, o carboidrato e a gordura. Vamos começar pela gordura. A gordura já foi a vilã, o mal da fita durante muitos anos, e hoje em dia já se sabe que, olha, com muita pesquisa, a gordura não é aquele vilão assim. Nós precisamos de gordura, precisamos comer gordura. Agora, existe a boa e a má gordura, tá? A má gordura são aquelas processadas, gorduras vegetais, do óleo de soja, milho, girassol, canola, e especialmente as gorduras hidrogenadas, aquelas que contêm na maioria dos alimentos processados por aí, bolachas e coisas do gênero, tá? Gorduras boas, aqui, o azeite, tá? Óleo de coco, a gordura que tem no coco, nos oleaginosas, nas castanhas, tá? Nozes, amêndoa, castanha do Pará, enfim. Essas são gorduras boas e precisa ser comido gorduras boas, tá? É muito importante que até porque elas que vão poder reter, segurar as vitaminas lipossolúveis e consegue armazená-las lá na quantidade adequada, tá? Gordura, precisa comer as boas. Os hidratos de carbono, tá? Esses são aqueles que nos fornecem energia, tá? Então nós precisamos do carboidrato todos os dias, em maior ou menor quantidade, dependendo da situação de cada um. Se está com sobrepeso, vai ter que ser um pouco menos. Se não tem sobrepeso, ok. Em geral, os macronutrientes devem ser combinados, em geral, tá? Entre 50% a 60% de tudo que se come, de energia, as calorias devem vir dos hidratos de carbono, tá? Entre 50% a 60% é carboidrato. Entre 25% a 30%, 35%, eventualmente, o valor calórico tem que vir das proteínas, tá? Os 15%, 20% tem que vir das gorduras. É essa composição que se faz de forma geral e mais comum. Muda-se de forma específica em fases de treino diferente, em situações físicas diferentes, quando se precisa engordar ou emagrecer, tá? É assim que se faz. Mais detalhes, a gente conversa disso separadamente. Resumindo a alimentação, pessoal, é o seguinte: tudo que for processado, tá? Fuja disso, fuja do fast food, fuja desse lixo de alimentação, tá? Sumos de caixinha, a quantidade de açúcar que tem naquilo é brutal. Fuja do açúcar, seja na forma direta ou na forma indireta. Colocar açúcar no café, doces, fuja o mínimo possível, o mínimo possível. Só muito de vez em quando, tá? Ainda na alimentação, tem um aspecto a considerar. Teoricamente, tá? E isso fica só no campo teórico, tá? Uma alimentação diversificada, tá? Ela deveria ser suficiente para nos fornecer todas as nossas necessidades diárias, tá? De vitaminas, minerais, proteínas, hidratos de carbono, gordura e tarará. Pero, nem sempre isso acontece, ou para ser mais direto, na maioria das vezes não acontece, porque nós muitas vezes repetimos muito aquela comida, ou se não repetimos, os vegetais que compramos hoje também não têm a mesma qualidade daquilo que se comprava há alguns anos atrás. São produzidos de forma
massiva e colhidos antes do tempo para poder atender às necessidades da distribuição, e no fim das contas uma banana de hoje em dia não é aquela banana mesma que você pega no cacho da bananeira lá na fazenda, não é mais assim, tá? Então é preciso também fazer suplementação. E como fazer suplementação? Eu recomendo o seguinte: primeiramente, tá? É mais interessante que você utilize um multivitamínico daquele de A a Z. Aquilo já vem de forma mais equilibrada. Existem uns até recomendados mais para homem, mais para mulher, para tal idade, não sei o quê, porque ele já tem ali uma combinação mais adequada, tá? Porém, algumas vitaminas podem e devem ser suplementadas à parte, além dessa. Eu não recomendo para todo tipo de vitamina, eu acho que é um pouco arriscado, porque, especialmente as lipossolúveis, porque se você ingere muito de uma, a eliminação daquilo pode arrastar outras coisas boas, tá? Então, um multivitamínico de A a Z, e você pode fazer uma suplementação de vitaminas que eu recomendo fazer suplementações separadas, da vitamina C, tá? Da vitamina D também. A vitamina C, ela ajuda muito na prevenção de infecções, né? Ajuda muito na prevenção das gripes e resfriados e coisas dessa natureza, assim como a vitamina D, que está envolvida numa infinidade de processos hormonais. As funções orgânicas estão muito ligadas a ela. E curiosamente, quase todos nós temos carência de vitamina D, tá? Como é que pode fazer isso? A vitamina C é simples. Procura comprar as vitaminas C com roseira brava, que diz, tá? São as mais eficazes, melhor absorvidas. A vitamina D, compra o Vigantol. Aqui tem na farmácia aquelas gotinhas, e você toma todo dia lá a quantidade recomendada das gotinhas e vai fazer bem. A carência de vitamina D pode prejudicar muitas funções orgânicas e pode causar inclusive depressão, tá? Então, recapitulando: multivitamínico de A a Z, eu tomo, além do multivitamínico, eu tomo em geral 2 gramas de vitamina C a mais. Nessa época agora, por isso que eu falei de oportunidade dessa conversa lá no início, porque agora na chegada do outono é quando nós temos que fortalecer o nosso sistema imune, preparar muito bem para a chegada do inverno, tá? Então eu reforço a vitamina C com 2 gramas a mais, tá? E também tomo um reforço de vitamina D também, tá? Além dessa suplementação de vitamina, no que diz respeito ao sistema imune, eu recomendo mais outras coisas. Equinácea, você pode comprar isso em cápsulas ou em gotas, tem nas ervanárias todas por aí. Equinácea ajuda muito a fortalecer o sistema imune, tá? Não vou me prender aqui ao processo da bioquímica, como isso acontece, porque senão ficamos aqui muito tempo falando, tá? Existe muito material sobre isso. Você consultar na internet vai achar muito. Mas usa também equinácea, tá? Própolis é muito recomendado, fortalece muito o sistema imune, tá? A equinácea, própolis, alho, cápsulas de alho, tá? Para quem não gosta muito do alho. Muita gente fala que eu detesto o cheiro do alho, não gosto do gosto do alho. Boa notícia, você encontra nas ervanárias por aí cápsulas de alho envelhecido, que não deixa cheiro nenhum, você não vai sentir nem gosto e nem cheiro, nem você nem quem estiver perto de você, tá? Toma uma cápsula, 1 grama por dia, é muito importante. O alho é um antifúngico, um antibacteriano, é um antibiótico natural, faz muito bem, tá? Vitamina C, vitamina D, equinácea, alho, tá? Ômega 3, tá? Ômega 3 a partir de 3 gramas diária, ela também é anti-inflamatório, é um fortalecedor do sistema circulatório, previne infecção de artérias, é um pré-hormônio de grande parte deles, tá? Que o organismo usa aquilo para transformar em outras substâncias. Ômega 3 é muito importante, tá? Eu tomo 4 gramas de ômega 3 por dia também, tá? E acrescento uma última aqui, que é a curcumina, tá? A curcuma. Curcumina é o princípio ativo que tem na curcuma, que é o açafrão da Índia. Além de usar como tempero, tá? Eu
recomendo também que tome a cápsula de curcumina, porque a quantidade de princípio ativo, ou seja, o concentrado de curcumina na curcuma, para atingir ali umas 500 miligramas, que seria o adequado, e implicaria em você comer umas 4 colheres de sopa por dia, mais ou menos, tá? Como isso não vai acontecer, recomendo também a curcumina, tá? Usa como tempero e toma cápsula também. É um antioxidante muito potente, tá? Especialmente quando vem combinado com pimenta preta. E ele aumenta, segundo lá os especialistas, em 1000% a sua capacidade de enquanto antioxidante, tá? É muito importante. Esses são os aspectos importantíssimos, principais, tá? Que eu recomendo para vocês com relação à imunidade: sono, exercício físico e boa alimentação, tá? Isso vai ajudar e muito. E deixa também aqui algumas dicas no que diz respeito à gestão do estresse, tá? Eu lembrei anteriormente que o estresse é quando o sistema nervoso simpático está acelerado, tá? Quando ele acelera o organismo, quando ele produz adrenalina muito e faz essa aceleração, isso continua de forma exacerbada o dia inteiro, grande parte do dia. Pessoal, como é que vai fazer para gerir o estresse, Charles? Como é que eu faço isso? Olha, cada um tem um jeito, tá? Mas tem algumas coisas que são unânimes e que até há pouco tempo parecia algo assim, maldosamente falando, muito namastê, mas hoje é reconhecido por grandes faculdades, as melhores faculdades de gestão, por exemplo, recomendam, por exemplo, faça meditação, tá? É fundamental, é importantíssimo, dá muitos bons resultados. Jales, mas eu não sei como é que faz meditação, eu tenho que ficar pensando numa cachoeira. Não, meditação é não pensar, é extremamente difícil, eu confesso, tá? Para mim é difícil, eu faço esse exercício, não digo que faço isso todo dia, mas faço, tá? Mas tem alguns caminhos para você fazer, para você chegar aí. Respira, presta atenção na sua respiração. Se você observar durante o dia inteiro, a sua respiração quase sempre está assim, ó, desse tamanhozinho, encurtada, tá? Faça pelo menos 2 vezes ao dia, umas 5 ciclos de respiração completo. Puxa. E solta a respiração. Faça isso 5 vezes, de forma consciente. Pode parecer meio doido. No trabalho o pessoal vai olhar e falar, tá doido, mas faça, tá? Isso vai te acalmar. Isso vai fazer o seu sistema nervoso acalmar. O parasimpático vai agir, vai baixar um pouco a aceleração. Não tem aquela conversa que fala antes de uma decisão, conta até 10? É isso, tá? Faça uma respiração pausada, pelo menos umas 2 vezes por dia, de forma consciente. Faça caminhada. Você gosta de tomar café naquele café da esquina? Vai lá, toma o seu café, tá? Senta num banco de praça, na hora do almoço, evita ficar comendo e olhando para o computador ao mesmo tempo. É claro que muitas dessas recomendações, muitas dessas práticas, às vezes são difíceis, eu compreendo, eu sei, a vida é corrida, né? Mas não tem outra história, você tem que roubar tempo para você mesmo, tá? Cada um tem aquilo que gosta de fazer, tem aquilo que se sente bem. Caminhar ao sol é importante, toma sol enquanto tiver. Vai acabando o verão agora, a temporada de praia vai encerrar também, mas felizmente o clima aqui é bom. Às vezes tem sol no inverno, anda um pouquinho, senta na praça, caminha um pouquinho, esteja mais em contato com a natureza. Isso seguramente vai ajudar a baixar a aceleração, vai baixar a ansiedade e consequentemente fortalecer o sistema imune, ok? Fico disponível, quem quiser falar a respeito, quem quiser trocar alguma ideia a respeito, por mensagem ou diretamente a gente fala, ok? Valeu, obrigado, beijo e abraço. Tchau, tchau.